Muito bem, voltamos às lides, com ou sem barulho dos vizinhos. Da última vez correu bem? Vamos ver como é que corre desta, se vai haver ou não uma selvática falta de empatia acústica, tal como houve na noite de Ano Novo, que foi assim inenarrável, mas pronto, não é? O pessoal gosta de começar o ano ao pontapé às paredes e a gritar tipo porcas com o cio durante 8 horas seguidas. Isto será uma demonstração de mau-feitio da minha parte? Não, é só uma parvoíce. Ok, muito bem, voltamos às leads, como tinha dito, desta feita para falar do quê? Em boa verdade é mais para continuar a falar dos perigos inerentes ao narcisismo. Lá está. O narcisismo não se tornou um assunto popularíssimo por obra e graça do Divino Espírito Santo, como se diz. Quer dizer, se calhar até foi o Espírito Santo, só que não foi ao acaso. Ou seja, fundamentalmente isto aconteceu porque há uma tremenda toxicidade associada ao narcisismo. Agora, falou-se disso no programa anterior, agora a ideia é entrar num enfoque mais específico, concretamente abordar a questão segundo 2 pontos. Primeiro, vamos ver o que é que torna o narcisismo tão perigoso, mas à luz da investigação psicológica, para tentar dar um ar sério a isto, enfim, é o que se tenta. Em seguida, e em tom de conclusão, enquadrar o assunto no contexto de uma relação vítima-abusador. Tudo a postos? Como sempre, vamos lá ver no que é que isto dá. Primeiro ponto. Primeiro pigarrear, não é? Agora sim, primeiro ponto. Perigos do narcisismo segundo a investigação psicológica. Ora, partindo da tal importância de se falar de narcisismo, reconhecendo que é um problema grave, temos que entender o que é que o torna tão tóxico, não é? Portanto, seguindo pela avenida das ciências psicológicas, verificamos que há muita investigação sobre o narcisismo, quantitativa e qualitativamente. Estamos a falar do traço e da perturbação, claro, porque há distinções e vamos ver isso. Por enquanto, fica a ideia de que há uma diferença entre traço e perturbação, quando estamos a falar de narcisismo. Há muita investigação sobre isto, sobre o traço narcisista e a perturbação de personalidade narcisista, bem como outros aspectos associados ao narcisismo. Por exemplo, há muita investigação associada aos tipos de personalidade obscura ou sombria. Aqui nas redes sociais é muito conhecido pela terminologia em inglês, este tipo de personalidade. A Dark Triad, a Dark Tetrad, não é? Em português, tríade e tétrade obscuras. A primeira fala de um estilo de personalidade onde o narcisismo coexiste com mais 2 traços, o maquiavelismo e a psicopatia. A segunda, não é? Contempla um estilo de personalidade onde coexistem os traços de narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. Pronto, há muitos estudos sobre isto tudo, no fundo estamos a falar de estudos sobre a maldade, não é? Se botarmos novamente isto numa linguagem de senso comum, são estudos sobre a maldade entre aspas, não é? Com as devidas ressalvas. Também encontramos inúmeros estudos que associam o narcisismo à sociopatia, que também é um traço, e à perturbação de personalidade antissocial. Há também vários estudos que focam as comorbidades associadas ao narcisismo, isto é, quando o narcisismo ocorre com outros traços malignos ou outros padrões disfuncionais, outras perturbações. Por exemplo, é comum narcisismo ocorrer ou co-ocorrer com depressão, ou bipolaridade, ou consumo e abuso de substâncias, etc. Isto é uma comorbidade. Enfim, quando estamos a falar de estudos acerca de traços de personalidade, não é?
em termos de número nestas áreas, acho que o narcisismo só é superado pela perturbação de personalidade borderline. Ou seja, volto a referir, há muitos estudos sobre narcisismo e sobre estas situações todas que mencionei. A personalidade borderline também faz parte do imaginário atual, não é? É muito popular na figura do personagem do filme, da ação, não é? Que numa perseguição se lança assim do avião sem paraquedas, luta depois em queda livre, com pouco ou nenhum respeito pela vida, não é? E muitas vezes depois de embrocar uma garrafa de whisky ou de fumar uma ganza, são assim as coisas. A personalidade borderline também está muitas vezes associada ao narcisismo, nesse contexto de comorbidade. Bem, mas isto agora já me estou aqui a desviar um bocadinho, não é? No geral, relativamente a esta investigação sobre narcisismo, no geral, há dois aspectos que sobressaem, dois aspectos preponderantes. Primeiro, a informação acerca das características do narcisismo, uma descrição aprofundada acerca daquilo que caracteriza o narcisismo. Não é? Que no fundo o narcisismo é uma constelação de aspectos, de traços, de condições, com um denominador comum, falta de empatia. Há mais denominadores comuns, mas este é provavelmente o mais significativo. Segundo ponto que é frequentemente referenciado neste corpo de investigação sobre o narcisismo são as repetidas advertências da parte dos investigadores acerca da perniciosidade, da toxicidade e da disseminação do narcisismo e tudo o que lhe esteja associado, direto ou indiretamente, não é? Então, no particular, o que é que torna o narcisismo tão perigoso segundo a investigação científica? Bem, há uma série de pontos que vale a pena mencionar, se calhar não interessa muito a ordem. Vamos começar, está bem? Primeiríssimo ponto, dentro daquilo que torna o narcisismo bastante perigoso, primeiríssimo ponto, é que o narcisismo tende a não mudar. Isto é extremamente grave. O narcisismo é um conjunto de traços de personalidade e a personalidade tende a cristalizar-se. Ou seja, ela pouco muda ao longo da vida, em geral, sobretudo a partir do início da vida adulta, quando se estabiliza. Portanto, se alguém tiver um traço narcisista muito vincado aos 20 anos, quase certamente continuará a sê-lo aos 90, se lá chegar. Inclusive, sendo mais provável que o traço esteja ainda mais vincado, não é? Outro ponto, segundo ponto, vamos a outro. O narcisismo é, digamos que, furtivo. O que é que isto quer dizer? Tende a desenvolver-se e a atuar pela calada, de um modo silencioso, dissimulado, até se revelar desproporcionado. É por isso que frequentemente é difícil de detectarmos, não costuma haver uma expressão física. O narcisista, em geral, não tem de bater na pessoa para afetá-la, pelo contrário, há muito recurso ao jogo psicológico, por exemplo, à mentira psicológica, e normalmente com uma enorme eficiência, ao recurso a truques simples, subterfúgios, racionalizações mirabolantes, a contra-acusação também. Há muitas vezes assim, uma repentina perda de memória, etc. Não é? Tudo isto para não assumir a responsabilidade que deveria assumir pelos seus atos insidiosos. Isto é um dos cartões de visita do narcisismo. É por isso que desenvolvem-se um jogo de cintura incrível, não é? Que muitas vezes falo-os saírem de situações, falo-os saírem ilesos de situações onde são claramente os detratores, não é? Por exemplo, é comum ver um narcisista negar factos irrefutáveis
e safar-se. Tipo, vamos ver, roubar. Chega a um supermercado, rouba, é confrontado com as imagens de videovigilância e diz que estava a colocar o artigo no bolso para pagar à frente e se esqueceu, ou que tem problemas de memória, não é? Pode ser apanhado em flagrante num ato de infidelidade e dizer que não, aquilo não era bem, estavam só deitados a testar o aquecimento dos lençóis, ou que aquilo só aconteceu, pior, não é? Aconteceu porque não estava sexualmente satisfeito. Coisas inimagináveis, de tão básicas, mas é estranho, resultam e que os faz levar a água ao seu moinho. Bem, isto foi a questão da furtividade, o segundo ponto. Mais um terceiro ponto, e este também é extremamente importante. O narcisismo não é fácil nem de diagnosticar, nem de tratar. Ora bem, quanto ao diagnóstico formal, o diagnóstico formal é a perturbação de personalidade narcisista. Isto só é diagnosticado quando há grandiosidade. E isto é de algum modo problemático, porque existem outras formas de narcisismo que ficam de fora, porque nem todo o narcisismo é grandioso, ou pelo menos objetivamente, ostensivamente grandioso, não é? Temos o caso do narcisismo vulnerável, há quem lhe chame narcisismo encoberto ou dissimulado, que até se pode tornar particularmente perigoso, já que é muito menos visível, dado as explosões violentas com consequências ominosas. Há crimes frequentemente deste tipo de situações a que são panelas de pressão, porque lá está, a grandiosidade é de algum modo ali amordaçada, é metida, é varrida para debaixo do tapete e depois aquilo vem tudo ao de cima. De resto, quando há grandiosidade, é comum os profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, seja quem for, não acertarem com o diagnóstico, por não se perceber logo, não é? Já que estas pessoas, quando procuram ajuda psicológica, o que é raro, atenção, quase sempre fazem para abordar outras questões, sobretudo comorbidades, como o abuso de substâncias. Muitas vezes o narcisista aparece num gabinete psicológico por isto, ou por depressão, ou por bipolaridade. De maneira que é comum demorar algum tempo até que o terapeuta entenda o problema subjacente, que neste caso é o narcisismo, até que se chegue ao diagnóstico, não é? Às vezes até se diagnosticam outras situações, outros transtornos de personalidade, como a borderline, como falávamos há pouco, dependente ou paranoide. Muitas vezes faz-se isso quando é o narcisismo que está na base, não é? Isto não é, usando aqui do coloquial que já se tem usado, acho que é bom sinal, isto não é limpar a barra dos psicólogos ou dos psiquiatras, é porque isto não é mesmo linear, isto não é fácil, não é chegar, olha, 1, 2, 3, já está. Vimos os problemas de diagnóstico formal, também há problemas relativamente ao tratamento. Então, no caso em que o diagnóstico é bem feito, a regra geral há resistência ao tratamento, pois, de facto, quem tem a perturbação de personalidade narcísica tende a trabalhar outros sintomas ou comorbidades e não o narcisismo propriamente dito. Quer trabalhar a depressão, mas não quer trabalhar o narcisismo, mesmo que lhe seja dito que isso é a razão da depressão. Raramente reconhecem ou aceitam que é esse o busilis, esta palavra é fixe, o busilis da questão. Quando o diagnóstico não é o acertado, lá está. O tratamento prescrito é o que diz respeito a outras perturbações, ficando o narcisismo latente, não é diretamente abordado. Então, acho que aqui em relação a diagnóstico e tratamento, acho que não haverá muito mais a dizer. Então, 1, 2,
três, chegamos ao quarto ponto, ao quarto fator de perigosidade, que, segundo a literatura psicológica, tem a ver com o facto do narcisismo estar em franca disseminação e, a par disso, de se observar um claro agravamento na severidade dos casos. Os casos de narcisismo parecem estar cada vez mais graves. Bem, vamos tentar destrinçar isto. Por um lado, o narcisismo, isto propaga-se, não é uma doença infecto-contagiosa, certo? Propaga-se por um efeito de transmissão educacional, social, cultural, não é? Na questão educacional temos o fator família e o fator sociedade. No fator família, verifica-se que pais negligentes ou narcisistas tendem a criar filhos narcisistas, quer dizer, assim o narcisismo vai levar a mais narcisismo, quer dizer, não são contas difíceis de fazer. O fator sociedade, já se falou, vai-se frisar novamente. Constatamos que as pessoas olham, em geral, para o sucesso dos narcisistas e acham que é assim que têm de agir. Procurar ser o centro universal das atenções, a usar os outros como se fossem descartáveis, objetos descartáveis, terraplanar tudo à sua passagem, etc. Não é? Assim, em vez de serem repelidas pelo narcisismo, as pessoas são muitas vezes, ou em geral, atraídas pelo narcisismo, nem que seja como estratégia, não é? É visto como uma atitude natural, uma atitude justificada, uma vantagem adaptativa. Enfim, há um esforço, há um reforço, quer dizer, sociocultural do narcisismo. Isto tem de ser dito e redito. E não descobri a pólvora, isto, lá está, isto é reforçado neste corpo de investigação. Ter falta de empatia ou agir desligando esse módulo acaba por ser vantajoso ou ser visto como vantajoso. Isto leva a que estados narcisistas acabem por se transformar em traços e perturbações narcisistas, que são coisas diferentes. Sim. A investigação aponta para isso mesmo. Nas pessoas, os estados ou qualidades narcisistas frequentemente acabam transformados em traços narcisistas. Posto isto em linguagem de senso comum, é como se houvesse uma legitimação de uma narcisificação de quem não é narcisista, certo? Ainda dentro desta questão da disseminação, deste ponto da disseminação e da severidade, não é? Por outro lado, não é? Se ser narcisista é vantajoso e corresponde à tónica dominante, então o próprio narcisismo começa a elevar a fasquia, não é? Como se houvesse uma espécie de competição ou escalada interna. Há uma Champions League ou uma NFL, bem, vamos ver se não me lixam por causa de direitos. Isto hoje em dia, assim, uma pessoa menciona certas coisas, mas acho que não, estou a brincar. Há uma espécie de competição escalada interna entre narcisistas em que a coisa se torna cada vez mais nefasta, há um elevar da fasquia. Quinto ponto. O narcisismo acarreta danos profundos, individuais e coletivos, não é? Relativamente ao dano individual, acarreta danos profundos, não é? E danos ao narcisista e a quem lida com o narcisista, não é? Seja como vítima ou como aspirante, porque a pessoa pode lidar com o narcisista como vítima ou como aspirante, não é? Os chamados flying monkeys, se entrarmos aqui nas expressões em inglês. Portanto, um dano nas relações interpessoais é algo quase garantido quando há narcisismo na equação, ou seja, ao nível dos danos individuais. A pesquisa é muito clara em relação a isto, seja para o próprio ou para o outro. Aqui temos o problema deste particular, temos o problema da exposição ao narcisismo, não é?
que começou a ser comparada à situação de fumadores passivos, o que me parece excelente porque é uma imagem muito bem conseguida. Estar ao pé de um narcisista causa stress, causa a perturbação de stress pós-traumático, causa depressão, causa ansiedade, causa pânico, deixa cá ver mais, sintomas obsessivo-compulsivos, não é? Pode levar ao abuso de substâncias, ao desenvolvimento de uma perturbação, que é a perturbação de ajustamento, que no fundo é quando há uma reação emocional ou comportamental a estímulos ou acontecimentos estressantes identificados, não é? E que traz um profundo sofrimento. Neste caso são estímulos estressantes que são inerentes à relação com o narcisista. A exposição ao narcisismo, ok. Também se pode falar do problema do abuso emocional, não é? Neste caso, neste âmbito causado pela exposição ao narcisismo. Aliás, mesmo em termos formais, ou seja, entre psicólogos, psiquiatras, tem-se falado em categorizar algum tipo de perturbação específica, ou seja, algum tipo de abuso específico. Em vez de falar só de abuso emocional, falar de um abuso emocional causado por exposição ao narcisismo. Parece que isso está no forno, não é? Por todos os efeitos nocivos que tem. Não é algo que existe, fala-se disto, como se existisse muitas vezes no YouTube, mas não é algo que formalmente exista. O que se verifica é que, pronto, na prática, o abuso narcisista é uma forma de abuso emocional, não é? E pode levar aos tais sintomas que se mencionaram atrás, nomeadamente perturbação de stress pós-traumático, perturbação de stress pós-traumático complexo. Mas aqui danos individuais é melhor ficar por aqui. Acho que em geral é isto. Deixa ver aqui a cábula, faz de conta que ninguém ouviu isto, não é? Tipo, sim, há um roteiro. Sim, em termos de danos individuais, em geral é isto que a investigação aponta. Em termos de danos coletivos, ainda dentro deste quinto ponto, não é? Bem, os danos coletivos inerentes ao narcisismo, vejamos, o narcisista em geral tem a disposição para fazer, atenção, absolutamente tudo o que achar necessário para defender o seu ego, os seus interesses, em qualquer contexto que seja, das relações interpessoais às sociais, não é? É o chamado passa por cima de toda a folha. Isto terá aqui um dos maiores danos causados, não é? É um dano individual, mas que espirra para o coletivo, naturalmente. Ora, esta predisposição torna-os criaturas sinistras, porque, sendo temidos, geralmente conseguem o que querem, porque ou quase ninguém ousa confrontá-los, ou querem segui-los na expectativa de também terem algum lucro. De facto, esta predisposição a fazer tudo para obter o que se pretende leva o narcisista em geral a ser implacável e quando é contrariado a ter um desejo às vezes quase inesgotável de vingança, não é? Quando alguém se lhes opõe, é isto que sucede. Por estas e por outras, não é? Muitas vezes se ilustra o narcisista recorrendo a imagens assim menos bonitas, entre aspas, como o carreirista implacável ou aquele soldado sem noção de limites, não é? O carreirista é aquela criatura que chegou a milionário roubando patentes, enganando, traindo, enfim, explorando nichos que têm a ver com fraqueza de terceiros. O soldado sem consciência, sem remorsos, disponível para fazer o que for necessário e desnecessário, não é? E o desnecessário numa guerra quer dizer é massacrar, é pilhar, é violar, credo, Deus nos livre, não é? É também muitas vezes este tipo de soldado é um narcisista, é uma pessoa sem empatia, não é?
E o narcisista presta-se a isto porque num sentido é temerário, em geral não tem medo, ou tem uma relação com medo muito diferente daquela que estará no espectro saudável da vivência de emoções. Noutro, porque em geral os narcisistas também acreditam ou racionalizam que os meios são justificados para os fins. Muitas vezes até os moralizam, dizem que é moral, que é correto, que estão do lado dos bons, não é? Vejamos, nós temos muito isto no exemplo histórico e atual dos fundamentalistas religiosos. Matar, estripar é absolutamente aceitável porque os outros são os maus, são os infiéis, são os ateus, etc. Portanto, isto não é nada novo, não é? Para quem ouve. Em suma, um narcisista é um adversário perigosíssimo, pá. Previsivelmente imprevisível. Está muito associado ao crime, ao consumo de substâncias, não é? E as pessoas não querem lutar com narcisistas, eles vão continuando a escalar. Isto traz um dano social muito grande, não é? Esmiuçando estes danos coletivos, temos os óbvios, não é? Porque depois aplica-se aos danos nas famílias, como já foi adiantado. Acabam por ser pessoas traumatizadas, narcisistas, não é? Ou codependentes, ou etc. E pronto, também estes danos coletivos sociais também se dão no contexto laboral, que são imensos. Quer dizer, trabalhar com um narcisista ou entre narcisistas ou para um narcisista pode ser a definição de inferno na Terra. Como colegas é garantia de competição selvática, inveja, traições, intrigas, etc. Como superiores hierárquicos costumam ser pressionantes, cruéis, intimidam, retaliam, desmoralizam o pessoal, corroem a confiança, são injustos. Aliás, para as empresas, as instituições costumam ser extremamente lesivos, se não são no curto prazo ou no médio, certamente a longo prazo, não é? Fazem com que se percam bons trabalhadores, castram a criatividade, a proatividade, expulsam maus colegas, são fracos gestores em geral, não é? Não querem saber dos objetivos da empresa, apenas dos seus próprios objetivos. A questão é que, e voltando à vaca fria, têm vantagem social, não é? Por vezes, para ascender numa empresa, o que é que mais conta é a determinação, a obstinação, a falta de ética e nem tanta competência. Isto costuma vir no pacote narcisista, não é? Estas pessoas, em geral, são assim, e depois os outros que estão à volta, em geral, não querem lutar. Ninguém quer lutar, ou quase ninguém quer lutar com um narcisista, e quando é possível não lutar, fazem bem, porque são perigosos. Aliás, as pessoas, quando são vítimas de abuso narcisista, normalmente é esse o conselho que ouvem dos circunstantes nestes contextos, não é? Os familiares, os colegas, os supervisores, o que é que dizem? Deixa estar, não vale a pena. Olha, deixa o trabalho, procura outra coisa. Tens de aguentar, engole o sapo, cala. Isto é problemático, não é? Porque às vezes as pessoas não podem fazer isso. Ficam presas a situações de abuso por precisarem do trabalho, por questões básicas de sobrevivência. Isto leva a esgotamento, o burnout também em inglês, o stress ocupacional, o que é cruel para a pessoa que passa por isso e é disfuncional para as empresas. Deixa eu ver aqui ainda dentro dos danos coletivos, o que é que ainda posso... olha, sim, temos outra calamidade, se me permitirem, só por um bocadinho, a linguagem catastrófica, temos a calamidade da proliferação do narcisismo nas instituições sociais, não é? Ora, partidos políticos a fundações culturais, parece que há uma contaminação. Começa a ser complicado ver uma pessoa num cargo de poder que não tenha pelo menos um traço narcisista extremamente proeminente. Sobretudo porquê? Ora, por causa da tal vantagem social que já se mencionou tipo 1 trilhão de vezes. Os narcisistas andam à solta,
na sociedade, são beneficiados, não é? Até porque há aqui um problema que a literatura aponta concretamente. Há aqui um problema muito grave sobre isto, da disseminação do narcisismo. É o facto do narcisismo ter uma massa crítica baixa no que toca à toxicidade, quando comparado com outros traços de personalidade, não é? Para a maioria dos traços de personalidade nocivos, a massa crítica será 10 ou 15 em 100. Para ser problemático, é preciso 10 ou 15 pessoas com um traço tóxico para comprometer o grupo de 100, não é? A massa crítica no narcisismo pode ser de uma pessoa. Literalmente, um só narcisismo destrói uma reunião de Natal. E agora aqui muita gente a lembrar-se de grandes tragédias, entre aspas, familiares. Um só narcisista, olha, malta gosta de bola, um só narcisista não destrói um plantel, destrói um clube. Um só narcisista destrói uma associação, um partido político. Quer dizer, ou seja, é preciso 10 ou 15 pessoas borderline num grupo de 100 para comprometer a sua coesão. Com o narcisismo, não. Um narcisista num grupo de 100 pode ter o efeito de um tornado, um ciclone. É arrasador. Danos individuais, coletivos, parece-me suficiente. Vamos ao último ponto. O último ponto, finalmente. O último ponto, a capacidade de adaptação do narcisismo. Isto também é muitas vezes mencionado. Os narcisistas são mestres na arte de mimetizar. Camaleónicos. Olha, camaleónicos é um bom termo. Entendem o ambiente que os rodeia, assumindo as cores benéficas. Nós vemos isso em vários políticos que vão mudando de orientação em orientação, muitas vezes até de partido. Se não ganham num, vão ganhar no outro. Hoje em dia, isso é comum naquelas alianças pseudo-independentes, mas que têm, no fundo, uma aliança tácita ou até direta com um partido. Às vezes passam de direita para a esquerda, de esquerda para a esquerda, e não é que isso não possa acontecer a pessoa chegar à conclusão que já não quer votar por uma ideologia, vai por outra, não é? Isso pode acontecer naturalmente. A questão aqui é que é por tendência, é consoante lhe cheira lucro, não é? É uma coisa calculista. Inclusive, podem os narcisistas colonizar ambientes que inicialmente lhes são hostis, não é? Temos o exemplo intemporal das religiões, não é? Das instituições religiosas e círculos espirituais, sei lá, nós vemos isto comumente, tipo, o que tenho visto é que muitas vezes há uma pessoa iluminada, historicamente isto acontece, e que diz: não criem um grupo, e a primeira coisa que os seguidores fazem é criar um grupo, e depois a partir daí vem um viveiro de narcisistas espirituais. Atualmente as plataformas para a consciencialização do narcisismo também foram algumas, pelo que eu tenho percebido, e acho que isto não é má língua, raptadas pelos próprios narcisistas. Lá está, identificam um nicho, acabam por servir os seus interesses de várias maneiras, não é? Tipo, neste caso particular, lançando a confusão através de extrapolações pseudocientíficas ou de espiritualidades altamente questionáveis. Quer dizer, muitas vezes acaba por ser um modo narcisista de ver o próprio narcisismo, portanto, distorcido. Vemos isto em alguns canais onde há muito apelo à vingança, castigar os narcisistas, monstrificação do narcisista. Quer dizer, uma distinção simplista entre os bons e os maus, onde os narcisistas são claramente os maus, ou às vezes até o contrário. Quer dizer, isto no meio de outras barbaridades. Isto é um assunto sério e tem que ser visto de um modo sério. Portanto, é preciso cuidado, não é? Eles andam aí e muitas vezes nestes ambientes que supostamente serão ambientes de tomada de consciência e de ação sobre o narcisismo. Portanto,
se calhar, olha, há um filme, há muita gente que já nem, quer dizer, eu já sou quase um fóssil vivo, não é? Mas há um filme de 1988 chamado They Live, Eles Vivem, e é uma boa metáfora porque aquilo, há lá esse filme é hilariante, há lá uma porrada de 5 minutos ou mais, é incrível, eles estão 5 minutos à porrada, mas isso agora não interessa. Os protagonistas usam uns óculos e com esses óculos eles conseguem identificar os maléficos, então se calhar aqui é a mesma coisa, é preciso uns óculos para identificar os narcisistas, mas pronto, isto primeiro ponto dos fatores, dos pontos de toxicidade do narcisismo apontados pela investigação está visto e está longo, vamos então entrar aqui num período de conclusão. Enfim, haveria mais fatores de toxicidade, sim, mas vamos ficar por estes, que não são balelas, e já volto a dizer, isto tem uma base científica, vale o que vale, é verdade, mas tem uma base científica. Faça isto, o que se pode perguntar? Como é que devemos focar o problema e como é que devemos agir sobre o problema? 2 verbos fundamentais aqui, focar e agir. Ora, primeiro, uma maneira de focar o problema poderá ser ouvindo quem é vítima de abuso narcisista, dando atenção a quem é vítima de abuso narcisista e, simultaneamente, tentando perceber quem é o abusador. Para um lado e para o outro, sempre de um lugar de neutralidade, ou seja, assumindo que há 3 grandes dimensões de abordagem ao problema: a vítima, o abusado e as relações que estabelecem entre si. Relativamente à vítima, acho que é importante reconfigurar a figura da vítima, não é? E isto significa o quê? Por um lado, aferir realmente o dano pessoal que a vítima sofre, não é? O dano que é perpetrado pelo narcisista, pelos narcisistas. Há N exemplos, violência doméstica está muito associada a uma figura tirânica narcisista no âmbito da família, isto é extremamente comum. Outras situações, as somatizações, pronto, lá está, a ver que isto é como estar o dano pessoal aqui da vítima é parecido ao de um fumador passivo. Vou voltando ao exemplo que se deu logo no início, não é? Mas também, relativamente à vítima, ver o que vem de certas pressões sociais, não é? Ver o dano concreto, primeiro ponto, mas ver qual é a visão pessoal que ainda há relativamente ao abuso narcisista, exatamente por haver muitos narcisistas, porque é sabido que as vítimas de abuso narcisista muitas vezes são socialmente menosprezadas. Quantas pessoas vão a uma instituição de apoio e não são ouvidas, marginalizadas, descredibilizadas, ou pela família, ou por amigos, quem quer seja? Novamente frases típicas: não o deixes, dá-lhe mais uma oportunidade, e continua a haver violência. Então te queixes tanto, o que interessa é manter o trabalho, são só 8 horas por dia, e a pessoa depois sai dali com uma úlcera no estômago. Este é um clássico: ele parece uma joia de pessoa, trata-me tão bem. Ai não, como é que é possível? Olha, não és tu que és difícil. E depois quem passa por elas é que sabe. Então, ao nível da vítima, estes são 2 pontos fundamentais. Depois também há outro ponto, isto é ao nível da proteção da vítima. Outro nível, não é? É não cair no excesso, não cair no extremo, ao que se disse, ou seja, não cair nem no complexo de salvador perante o narcisista, nem na mentalidade de vítima, não é? Que é algo que é extremamente comum hoje em dia e, ironicamente, uma das armas do narcisismo. Não vamos sacralizar a vítima, não é? Senão perde-se a objetividade e a honestidade intelectual, criando mais problemas por cima do problema, e também não se vai tentar salvar o
o narcisista, de deixá-lo ir, sobretudo a partir do momento em que não houver qualquer tipo de vontade dessa pessoa em ser ajudada. Finalmente, aqui sobre ora estávamos a ver a vítima, não é? Como é que nós reconfiguramos a ideia de vítima, aqui vítima do abuso narcisista? Bem, é alargar o conceito de vítima, alargar os seus limites, ou seja, a vítima não é exclusivamente humana, também é animal, vegetal, mineral, ambiental, não é? Em sua natureza, é uma vítima e deve ser protegida. O que é que vamos dizer da extinção de espécies causada pela ação humana? A destruição de ecossistemas, poluição sonora, atmosférica, etc. Não é? Desprotegeu-se o lobo, não, queremos que os turistas andem a passear, ou a agricultura, ou isto, permitir uma mineração desenfreada, não interessa se vai poluir as águas ou não, nós queremos é lucro. Ora, nós devemos alargar o espectro da vítima. A vítima não é só o ser humano, é também a natureza. Portanto, vimos a figura da vítima, vamos ver a figura do abusador, já se tocou um bocadinho, porque está tudo interrelacionado. Vamos ver a figura do abusador, não é? Como é que nós reconfiguramos a figura do abusador quando estamos a focar o problema do narcisismo? Bem, isto pode implicar reconhecer o narcisista como um agente de caos, sim, e tratá-lo em conformidade, agir perante ele tendo em conta aquilo em que se tornou ou escolheu ser, portanto, tendo em conta aquilo que é capaz de perpetrar. É reforçar o que disse um bocadinho atrás. Se quer ser ajudado, boa, está-se melhor. Se não quer, então é agir em conformidade. Porém, não vamos transformar isto numa etiqueta nociva. Hoje em dia, e há muita gente que fala disto, terapeutas, observadores, o narcisismo é um insulto, não é um atestado de monstrificação. É uma besta, é um narcisista, é um monstro, é um narcisista. Bem, sabemos que isto não é positivo, não é? Sabemos que pode ser muito difícil ajudar um narcisista, porque em geral não querem ou nos arrastam com eles para um buraco. Há que ter isso em consideração. Porém, desumanizá-los, ou pior, demonizá-los, como sucede em muitas plataformas destas, não é o melhor caminho a seguir. Até porque acarreta aquele risco de ingloriamente nos tornarmos naquilo que tanto abominamos. Em suma, nisto da oposição vítima-abusador, há que assumir uma visão equânime e lúcida dos papéis e das relações estabelecidas. Isto agora soou bem. Depois disto, uma maneira de agir de agir, não é? Vimos como é que focamos o problema. Uma maneira de agir perante o problema terá de ter na sua base o objetivo de fomentar a tomada de consciência relativamente ao narcisismo e aos danos brutais que causa nos indivíduos e nas sociedades a vários níveis. Nesse sentido, tem de haver um processo de auscultação de cada indivíduo sobre si próprio e também das organizações sobre o tecido que as compõem. Essa ação deve ser terapêutica, mas principalmente parece-me psicoeducativa, para se cortar o mal pela raiz. E isso deverá especificar-se em múltiplos níveis, concretamente ao nível da educação pessoal, da educação familiar, da educação sociocultural, não é? Quer dizer, os pais devem educar os filhos para a empatia. Isto é provavelmente o mais importante do que a atual obsessão em não traumatizar os filhos, não é? Que a injustiça poética acaba por gerar mais narcisistas do que gente funcional. Depois, de algum modo, a instituição familiar tem de ser recuperada, reabilitada, não é? Para que se acabe com esta tendência que as pessoas se criem por autogestão. No fim de semana, os miúdos mal veem os pais, ao fim de semana... durante a semana, os miúdos mal veem os pais. Ao fim de semana, muitas vezes são largados nos avós ou vão para 48 horas de atividades fora de casa, não é? Isto daria pano para mangas, pode ser que se fale disto, mas há que recuperar a família. O colapso da família está por detrás deste aumento significativo do narcisismo.
Mas as instituições sociais e educativas devem ter prioridades semelhantes, sensibilizando para a vitalidade de assumirmos mais uma direção sistémica, ecológica, não é? E não fundamentada no individualismo, no eu, não é? É fundamental começar-se a ensinar a interdependência, educar para a interdependência, não é? E consubstanciar, não é só falar, é também consubstanciar, não é? Ensinar que o mal que faço aos outros virá de encontro a mim, de alguma maneira. Se a natureza é vítima de narcisismo, nós também somos, não há grande volta a dar. Este há de ser um dos principais caminhos. Portanto, porque isto tem mesmo de acabar, eu acho que isto já vai bem longo, até porque se houver ensejo, muitos destes aspectos serão tratados noutros programas, com o detalhe que merecem, não é? Portanto, como isto tem de acabar, é importante assumir, concluir que é importante assumir uma visão rigorosa, mas compassiva, construtiva, conscienciosa do problema. E paremos por aqui, que já deve haver muito em que ponderar. Sintam-se à vontade para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever, como vos der na gana. Falou-vos Joel Machado, com muito gosto. Um obrigado a todos, até breve e bem-aja.